E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Vamos lá agora pro 2.6, o problema da verdade. Ora, eu diria que esse é um dos grandes problemas da filosofia, né? A verdade, né? Há várias formas de se referir à verdade. Primeiro, a verdade pode ser aquilo que diz respeito ao próprio real, à realidade. E a outra forma de compreensão da verdade pode ser aquilo que diz respeito às proposições, né? ao conteúdo da fala, ao problema da lógica, por exemplo. E aí, a verdade pode se referir àquilo que é real, né? O que é real? É real que eu estou vendo, tem uma caneca aqui, é real essa caneca, é verdade que ela está aqui ou não? Ou é verdade que eu estou aqui ou não? Ou é verdade o que eu estou falando ou é falso, né? A verdade no campo da proposição, da lógica, é aquilo que se opõe ao falso. A verdade sempre foi uma preocupação importante nos tipos de conhecimento, para fazer um link com o vídeo passado, porque as sociedades sempre se perguntaram, né? E a verdade tem fundamental valor no campo da vida entre as pessoas, né? Ela tem um sentido moral também, é verdade ou é mentira isso que você está me falando. Mas na filosofia, a principal preocupação em relação à verdade é em relação ao real, o que é o não real. Obviamente que é importante toda essa questão da lógica também, da proposição. E aí a gente teria algumas palavrinhas-chave para pensar a questão da verdade. Há alguns comentadores, né, alguns manuais de introdução à filosofia ou de dicionários de filosofia que trazem já a questão de como que a verdade é uma preocupação do conhecimento teológico ou religioso, mais especificamente teológico, conhecimento religioso de forma geral. A cultura judaica cristã tem uma relação muito profunda com essa palavra, né? Se você dá uma olhada lá nos evangelhos, há uma questão de preocupação quando a divindade dos cristãos, Jesus, fala sobre a questão da verdade, a verdade vos libertará, a importância da verdade. Essa palavrinha aparece na tradição judaica, antes da tradição cristã, aparece como emuná. Emuná, como explicar? De fato é um pouco difícil, mas que seria como se fosse a manifestação da ordem criadora, do próprio divino, que permite que o homem conheça o real, ou que a verdade se estabeleça a partir da vontade divina. Mais ou menos se poderia falar nesses termos. Os gregos têm uma outra relação com a verdade, ou uma outra palavrinha para a verdade, que é a palavra aletheia. Aletheia. Aí a coisa é um pouco mais profunda, mais complexa. Não diria que mais profunda, ela é diferente dessa relação. A aletheia seria quando o real de certa forma se manifesta, se mostra. Há uma historinha no Platão chamado o mito de Er. Er era um rei que morreu, desencarnou e foi para o mundo das almas. E lá no mundo das almas, ele percebeu que as almas poderiam decidir voltar para a Terra e elas poderiam reencarnar, elas poderiam escolher no que reencarnaria. Se a alma quisesse reencarnar numa planta, enfim, mais ou menos assim, de forma mais simples seria mais ou menos assim. E aí o que acontece? Quando a alma, que está no mundo das almas, decide habitar um corpo, ela precisa fazer uma travessia por uma grande planície, que é a planície de um rio chamado Leté, L-E-T-E.
L-E-T-H-E, leté. Quando a alma atravessa por esse rio, ela esquece das coisas. Ela esquece porque lá no mundo das almas ela sabia de tudo. Ela sabia a diké, a grande virtude, a justiça, ela conhecia tudo. Mas quando ela veio para o mundo dos homens, para o mundo terreno, ela habitou o corpo, antes ela atravessou a planície e teve que atravessar o rio Leté. E ao atravessar o rio Leté, se afogou com as águas, né? Bebeu muita água do Leté. E aí que é interessante, porque Leté significaria esquecer, é o rio do esquecimento. Então, no mundo das almas nós sabemos de tudo, e quando viemos para o mundo da terra, esquecemos as coisas. E ao esquecermos as coisas, precisamos fazer um exercício de retorno àquilo que já sabíamos, uma rememoração, lembrar de novo aquilo que já sabíamos. Essa é a grande tese para o Platão, inclusive, de como que se dá o conhecimento. O homem já sabia de tudo no mundo das almas, habitou o corpo, esqueceu de tudo e agora precisa fazer um exercício de reminiscência, um estágio de reminiscência, um exercício de rememoração. A aletheia seria a negação desse esquecimento. Aletheia, esquecer aquilo que foi esquecido. Lembrar daquilo que foi esquecido, lembrar daquilo que estava no mundo das almas. Então essa, na antiguidade, fica como a principal representação da verdade nesse sentido, que toca a questão de como que as coisas se dão, de certa forma, para que o homem conheça o real. A via de acesso seria justamente a filosofia, que permitiria que o homem fizesse esse processo de reminiscência. Durante toda a Idade Média, o princípio básico da verdade é de que o intelecto precisa corresponder à coisa. Precisa existir uma correspondência daquilo que o homem pensa com aquilo que é. Então essa seria uma outra concepção de verdade. Na modernidade, a verdade vem quando a razão ou os elementos que permitem a aquisição do conhecimento são submetidos a critérios racionais. Perdão. Eles são submetidos a critérios racionais bastante rigorosos, digamos assim, né? Desde Descartes submete todo o conhecimento a um método exaustivo de revisão, de enumeração, de dúvida, começa pela dúvida e tal, até que o conhecimento seja gerado e aí seja descoberta a verdade. Nos empiristas isso vai se dar a partir de uma série de classificações de como que os sentidos se relacionam com o mundo e como que é possível ganhar confiança nesse conhecimento. Então, é possível conhecer a coisa e é verdade esse conhecimento, até que isso chegue ao seu auge na modernidade com Kant, que estabelece uma crítica da razão quando ela tenta descobrir a verdade ou quando ela tenta elaborar essas verdades. Na contemporaneidade, a verdade começa a ter outras dimensões, né? Por exemplo, na filosofia da linguagem, a verdade vai aparecer quando aquilo que é dito tem um sentido e que corresponde aos fatos do mundo, por exemplo. Há uma correspondência também entre aquilo que se fala e aquilo que é, né? Há um aspecto semântico, na verdade. Em outras filosofias, né, o Nietzsche vai valorizar muito essa questão da verdade. O homem teria uma vontade dessa verdade, né? E aí a gente chega a processos. Bom, Marx vai dizer que existe a verdade e tal e tudo mais, e aí a gente chega em momentos em que essa verdade começa a ser encarada como criação subjetiva, né? As subjetividades começam a ser descobertas a partir da modernidade, e aí a gente chega em elementos na filosofia contemporânea. Se a gente pegar algumas correntes vão dizer que a verdade é consenso, lembre-se um pouco da ideia do Habermas,
Enfim, várias compreensões. Mas a gente chega a uma discussão na contemporaneidade que se esfacelou o conceito de verdade, ou a verdade não existe, ou caminharíamos em movimentos de pós-verdade, em que entram as questões de verdades subjetivas. Só que essa questão, que é interessante, que surge na contemporaneidade, ela não é tão nova assim não, porque o próprio Platão já tinha uma crítica contra alguns personagens que ele mesmo criou, como por exemplo os sofistas, e mais especificamente o Protágoras, quando ele diz, por exemplo, critica, por exemplo, a afirmação do Protágoras de que o homem é a medida de todas as coisas. Então, que a verdade seria relativa, né? Então nós temos um movimento concorrente com o platonismo na antiguidade, que já anunciava a ideia da relatividade da verdade. De certa forma, a filosofia ocidental faz uma opção pelo pensamento platônico, mais tarde pelo pensamento aristotélico, e aí se mantém nessas duas linhas, pensamento platônico / aristotélico, durante toda a Idade Média. Caminhamos durante a modernidade no racionalismo, na ideia da defesa, de certa forma dogmática, de que existe a verdade e que ela pode ser descoberta, e começamos a encontrar na contemporaneidade uma ideia muito semelhante que estavam nos antigos que eram combatidos pelo platonismo já, de que a verdade é relativa, ela não existe uma verdade absoluta. Existiriam verdades e essas verdades seriam construídas subjetivamente, então, pelos sujeitos. Sobre esse tema, há muita coisa mesmo, né? Ele é um dos cernes da filosofia, e coisa para ler e para estudar, e as possibilidades de questões nessa questão são bastante variadas. Tá certo? Espero ter ajudado um pouco ou atrapalhado, não sei, mas que você possa aproveitar então essa ideia geral sobre esse conceito complexo da filosofia que é a verdade. Beleza? Era isso, beijão e até a próxima.